Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer mais um bolinho aqui em clima natalino, super simples e que fica lindo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe o seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar a decoração do nosso bolo. Gente, eu vou deixar na descrição o link para que você possa conferir todo o passo a passo da massa, do recheio e também da blindagem do bolo, tá? Esse vídeo aqui vai ser exclusivamente para decoração. Eu tô começando aqui com a minha pasta americana na cor vermelha, tá? Eu tingi com corante gel. Eu uso sempre o da Fab ou da Mix porque eu acho a pigmentação melhor. Esse meu bolo tem 16 centímetros de diâmetro, mas após a blindagem ele fica com 18 centímetros, tá? Então, com um pacotinho de pasta americana, daquele de 800 gramas, eu consigo cobrir todo o meu bolo e fazer essa decoração que eu tô fazendo nesse vídeo aqui. Para abrir a pasta, como vocês podem ver, é bem simples. Eu fiquei manuseando ela por um tempo para poder ela ficar mais flexível e em seguida é só abrir. Aqui na minha bancada, né, na minha mesa, eu passei plástico filme porque aí ela não vai grudar. Você também não precisa ficar polvilhando nem amido nem açúcar. Daí você vai abrir num tamanho que seja suficiente para cobrir o bolo e ainda ficar uma sobrinha nas laterais, tá? Então, você usa o rolo como apoio, tá? Para você pegar a pasta e evitar que ela rasgue. Em seguida, você vai alisar bastante a parte superior do bolo e depois vai vindo para as laterais. Nas laterais, você vai, tipo, abrindo um pouco, né, a pasta, para poder ela se adaptar ao tamanho do bolo, e vai ajustando com a outra mão, sempre tentando retirar o ar que fica, tá? Para deixar o mais lisinho possível. Outro detalhe aqui, gente, é que o meu bolo está em temperatura ambiente, certo? Não é para cobrir o bolo com pasta americana se ele estiver gelado. Você tem que deixar ele chegar em temperatura ambiente para sua pasta não ficar úmida. Se você cobrir ele gelado, vai ficar com aquele aspecto de cola, não fica bonito. Então, você vai fazendo esse movimento até cobrir todo o bolo, tá? Sempre ajustando com a espátula e ajudando com as mãos. Como aqui foi feita uma blindagem, a quantidade de pasta não precisa ser grossa, tá? Você abre uma espessura legal aí que você consiga cobrir o seu bolo, mas sem usar uma quantidade muito grande de pasta americana, até porque a blindagem já é uma cobertura aí bem generosa. E a pasta vem realmente para finalizar, é como se a pasta fosse a maquiagem do bolo, né? O que vai deixar ele ainda mais bonito. Depois que cobrir tudo, é legal você vir com as duas espátulas, tá? Para ir pressionando bem os cantinhos, pressionando essa quina do bolo. Se você quiser ela bem marcadinha, você vem passando as duas espátulas, uma na lateral e a outra na parte superior, para deixar o mais quinadinho possível. Depois você vem com uma faquinha, cortando aí todo o excesso que ficou na borda do bolo. Pode ser com aquela esteca, que se você tiver em casa, que é uma faquinha, ou pode ser com cortador de pizza, o que você tiver na sua casa. Eu já falei no vídeo anterior e volto a reforçar aqui, tá? A pasta americana que eu tô usando é da Arcolor. Das que eu já utilizei, pra mim é a melhor.
Depois é só você ir ajustando aí os cantinhos do bolo, vai alisando, se você vê que tem a necessidade de alisar um pouco mais, até ele ficar completamente do jeito que você quer. Agora a gente vai utilizar uma pasta americana na cor verde, tá? Como vocês podem ver, eu estou usando uma porção pequena de pasta, não é uma quantidade exagerada, e coloquei um pouquinho de CMC, porque eu quero que essa pasta seque mais rápido. Da mesma forma que eu fiz com a vermelha, eu preciso ficar aí manuseando ela para que ela fique mais flexível e assim vai abrir com muito mais facilidade e sem risco de rachar. Então, gente, eu abri a minha pasta americana aqui. Abri um pouco mais fina até do que o que eu utilizei para a cobertura, porque agora a gente vai fazer um acabamento, tá? Eu vou utilizar aqui para poder cortar num tamanho proporcional uma régua comum que você tem aí na sua casa mesmo. E se não tiver, você consegue comprar, é super baratinha. Essa régua vai me auxiliar aqui para que eu tenha o meu acabamento todo proporcional, todo no mesmo tamanho. Eu comecei cortando 4 tiras, né, no tamanho mesmo da régua e depois fui regulando para o tamanho que eu preciso. Tirei o excesso das bordas e agora eu vou cortar em 3 fileiras, vocês vão ver aqui, com 8 centímetros cada, tá, gente? Cada pedacinho desse aí tá com 8 centímetros. Se você quiser fazer um pouco maior, você pode fazer com 10, tá? E agora eu vou pegar cada pedacinho desse e vou unir as pontas dele, tá? Como você pode ver, eu deixo a parte de dentro sem grudar um no outro. Eu só uno as duas pontinhas e vou deixando ele armadinho assim para secar. Então, fiz isso até terminar todos os pedacinhos que eu já havia cortado. No total foram 12 pedaços, tá? E agora, com o restante da pasta verde, eu tô abrindo novamente para poder fazer a parte do laço que cruza o bolo de um lado para o outro. Então, eu fiz 3 tiras aqui, porque aí a quantidade de pasta não foi suficiente. E depois que eu aplicar no bolo, eu vou pegar a sobrinha e fazer a última tira para poder finalizar. Da mesma forma, tiro o excesso das laterais e em seguida a gente já vai fixar no bolo. Para fixar no bolo, basta encostar a própria pasta, tá, nele, porque ela ainda fica com um pouco de umidade na parte de baixo, então ela consegue aderir aí sem problema nenhum. Também não coloquei nenhuma cola nesse bolo na hora de cobrir com a parte vermelha, tá? Foi apenas a umidade da própria pasta, porque como eu não estou polvilhando nem amido nem açúcar, eu consigo deixar ela com a parte de baixo ainda um pouco úmida e é suficiente para aderir no bolo. Para colocar a tira, você vai centralizar, tá? A parte do meio aí do bolo. Coloca dos dois lados, depois vem cruzando da forma que eu estou fazendo aqui. Como vocês podem ver, tá ficando uma sobrinha, justamente o que eu fiz a última tira. Agora, com um pouquinho de pasta americana na cor branca, eu vou fazer umas bolinhas aqui, tá? Mesmo processo. Manuseia um pouco essa pasta para poder ela ficar mais maleável e em seguida é só abrir. Só um alerta, né? Quando você estiver fazendo, nesse intervalo aí de mudança de cores, você limpa a sua mão bastante para não passar a cor anterior para a pasta branca, tá? Gente, para cortar, eu estou utilizando aqui o caninho, né? A parte da largura do caninho de um pega-balão, porque eu queria essa bolinha bem pequenininha. Mas aí você pode usar um cortador, ou nesse tamanho, ou um tamanho um pouquinho maior, se você quiser. Faz da forma que você se adaptar melhor. E aqui também eu fui apenas encostando no bolo e pressionando um pouquinho para ela grudar, tá? Com a umidade da própria pasta.
Ó, gente, fiz todas as bolinhas, coloquei no bolo e deixei o meu laço secando, tá? Como eu já falei pra vocês, eu fiz 12 partes e agora eu vou começar colocando 4 dessas partes para começar a montagem do meu laço. Então, gente, para poder esse meu laço aderir, eu tô passando um pouquinho de água aqui, porque como eu já falei para vocês, ele precisou secar um pouco antes de ser aplicado no bolo. O ideal mesmo é que ele fique super sequinho para não ter risco dele ceder. Já que a ideia é um laço só é realmente bonito se ele tiver essa armaçãozinha aí, tá? Se ele ficar completamente murcho, não fica legal. E o que vai garantir que ele fique assim, firmezinho, é a gente dar uma pausa para que ele possa secar. O tempo vai ser variável, depende da sua região, depende do clima, né, que vai estar no dia. Então, você vai deixar ele secar um pouco e em seguida vai colocar. Dá um intervalozinho de pelo menos uns 5 minutos para poder grudar bastante e em seguida você vem colocando a próxima camada. Vou novamente aqui colocar 4 pedacinhos desses, intercalando. Do mesmo jeito, pincela um pouquinho de água, tá? O pincel realmente é quase nada de água, é só para ela aderir quando a gente posiciona e vou colocando aí intercalando. Daí eu deixei mais uns 5 minutinhos para poder ele grudar bastante e essa próxima parte aqui eu vou colocar 3 pedaços, tá? Pronto, coloquei aqui mais um pouquinho de água com o pincel e agora estou fixando 3 pedacinhos. E esse espaçozinho aí do meio eu vou colocar apenas o último pedacinho, tá? No total, só para lembrar, eu fiz 12 pedaços exatamente com o mesmo tamanho. Gente, eu fiz esse bolo nas cores natalinas, tá? Mas ele combina aí para qualquer ocasião que você queira fazer, basta trocar as cores. E tá pronto o nosso bolo. Gente, essa decoração é uma decoração muito simples de fazer, que fica com um efeito lindo, sem precisar de tantas modelagens, né? Eu sei que algumas pessoas não se adaptam tanto a fazer modelagem, então eu quis trazer esse bolo aqui de uma forma mais simples, mas que também fica lindo para poder completar aí a sua mesa natalina. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, não custa nada e me ajuda muito na divulgação. Se possível, também compartilhe com seus amigos e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Beijos e até o próximo vídeo.